Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quando a esperança se esvai, ela vai esvaziando, diminuindo devagarzinho, mas ainda resta uma ponta de esperança, a gente se apega àquela pontinha de esperança, mas ela também vai se esvaindo. Eu já passei por muitas situações em tentar salvar uma planta. Ela vai secando, vai definhando, e a gente molha e rega, e a gente acompanha, e todo dia vai lá, procura ver, mas ela vai secando, vai mirrando, e até que ela morre. Pois é, a gente fica triste, mas assume, realmente morreu. Ou eu planto outra, eu em geral tenho assim uma ligação muito sentimental e fico com pena da planta, eu não arranco logo. Há pessoas que são mais pragmáticas e que quando uma planta já está assim fraquinha, eles terminam de arrancar e plantam outra no lugar. Eu sou um pouco mais ligado a esses valores sentimentais, eu tenho um pouco mais de dificuldade em me desapegar das minhas coisas, não coisas que eu tenho em excesso, mas aquelas coisas que eu uso, um sapato velho, uma roupa velha, eu não jogo fora com facilidade não, eu uso roupas de 10, 20, 30 anos ou mais, e calçado aqui não aguenta tanto, mas enquanto puder eu vou usando, eu me apego um pouco a essas coisas, não deveria, mas o fato é que é assim. E eu me apego na esperança até o último fiozinho de algo que eu espero, uma causa na justiça, parece perdida, mas eu ainda estou esperando um milagre de Deus, se Deus assim quiser fazer, e, enfim, em amizades e principalmente em pessoas que a gente investe tanto e elas aparentemente estão se afastando de Deus, mas nós esperamos que elas voltem. E aí nós investimos e oramos, esperamos que ela volte. Eu acredito que isso deva ser o pensamento da maioria das mães quando veem que um filho está se afastando do Senhor. Elas mantêm aquela chama da esperança. A questão é que a gente tem que entender o porquê a pessoa está se afastando. Quando já é uma decisão tomada, não tem mais jeito. A gente vai fazer como o pai do filho pródigo. Você já reparou que em Lucas 15, quando Jesus contou aquela parábola, o pai do filho pródigo tipificava o próprio Deus e ele não foi atrás do filho pródigo, não adiantaria ficar indo atrás, insistindo com ele para voltar. Há casamentos que são desfeitos e o marido fica desesperado atrás da mulher, querendo segurá-la, e aí quanto mais ele se desespera querendo segurar a mulher, mais ela quer ir embora. E mesma coisa a mulher, quando vê que o marido já está enfeitiçado por outra, e ela se apega, chora e vai atrás, e às vezes só piora essa situação. A pessoa tem que procurar entender, se perdeu, perdeu, mas como o mundo dá voltas e Deus pode fazer milagres, a gente mantém uma chama de esperança. A esperança é uma virtude cristã, não creio que seja um dom de Deus, ela é gerada pela fé, a esperança é fruto da fé, e nós temos que exercer essa fé, e Deus nos prova. Se a esperança se esvai, a gente fica desanimado. Como Deus vai fazer algo se a gente não tem fé, mas que Deus faça aquilo? Nós temos que, pela fé, manter a esperança até o fim. Eu quero mencionar aqui sobre o Jó. No capítulo 14, ele meditando, pensando em voz alta, junto aos seus amigos, ele pensa na sua situação e começa a ter aqueles devaneios. Pois é,
O homem nascido de mulher vive um breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e depois ele murcha e não permanece mais. E se sobre tal homem Deus abre os olhos e o faz entrar em juízo, quem vai poder mudar isto? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Mas é possível. A graça é aquela flor muito linda que só vinga no meio da imundícia, no meio das fezes da imundícia. Pois é, graça é uma flor muito linda que só existe onde o pecado abundou. Você já pensou nisto? O Jó não tinha mais esperança. E ele diz, pois é, visto como os dias do ser humano estão contados, Deus pôs limites, então o melhor é a gente desanimar de vez e Deus tire os olhos de sobre mim para não aumentar o meu sofrimento. Desvia os olhares, Senhor, até que, como jornaleiro, uma pessoa comum, eu siga o meu caminho e vá encontrar a morte. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e os seus rebentos virão. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos, como a planta nova. Nem sempre acontece isso. O eucalipto, por exemplo, é uma planta que aceita cortes. Ela é cortada várias vezes, lá no pé, pertinho da raiz, e ela brota, viçosa. O café também é uma maneira de renovar o café. O que fica velho no pé de café é o caule, mas quando o café já está muito velho, mais de 10, 15 anos, a gente corta lá embaixo e a raiz é viva. Ele vem brotando e bonito, renovado. O Jó estava lembrando de árvores que mesmo cortadas, depois elas vêm e brotam. O homem, porém, ele reflete, não tem jeito, ele morre e fica prostrado. Depois da morte, o que acontecerá mais? Assim, o homem se deita, um dia chega a morte, ele não se levanta. Enquanto existirem os céus, ele não acordará, nem será despertado do seu sono. Ó Senhor, tomara que tu me encobrisses na morte, um dia depois tu lembrasses de mim. Interessante, nesses devaneios do Jó, ele estava sofrendo e não sabia, Deus não tinha combinado nada com ele. Ele não sabia o que seria depois, ele não sabia se teria esperança, mas ele começa a aventar essas possibilidades. Para ele, a morte era certa. Até uma árvore tem ainda um pouquinho de esperança até o final, mas ele não tinha mais esperança, era só a morte que o aguardava. Mas e depois da morte, Senhor, como será? Essas reflexões não são comuns no Antigo Testamento. A ideia do Antigo Testamento é tudo aqui na terra. Um povo escolhido que poderia ser exemplo, deveria ser exemplo para os outros povos, o povo de Israel, mas acabou também se afundando no lamaçal do pecado e rejeitado pelo Senhor. Tudo aqui na terra. Mas o Jó começou a meditar na vida pós-morte. Será que tem vida? Será que Deus vai se lembrar de mim depois da morte? Como vai ser isto? Satanás gosta de aproveitar essas reflexões também e através de internet, principalmente, de textos, de mensagens diabólicas, coloca na cabeça de jovens que estão sofrendo bastante que a morte vai ser um alívio.
E o jovem busca a morte para se aliviar. Todo mundo é contra mim, eu estou sofrendo, ninguém me ajuda, mas um dia eles vão se arrepender, eles vão ver que eu morri, e aí eles vão pensar no que eles perderam, mas aí eu já fui. Esse sofrimento todo vai ter um alívio. Quando eu tirar minha vida, quando eu suicidar, eu vou me aliviar desse sofrimento. Pois é, muitas pessoas são atacadas por esse pensamento de suicídio que Satanás coloca na mente das pessoas, que suicidando elas vão acabar com o problema, vão resolver o problema, vão fazer cessar esse sofrimento. Mas Satanás não mostra à pessoa que Deus é Deus, que a vida é eterna, depois da morte a pessoa ainda continua a viver e vai prestar contas a Deus e vai um dia estar no lago de fogo pagando o preço dos seus pecados todos. Isso Satanás não mostra, ele apenas atormenta a vida de uma pessoa aqui na terra para que ela queira a morte e a morte venha como alívio. O pensamento de suicídio é esse, aquilo vai aliviar. A pessoa está num tormento tão grande que não aguenta mais, então a morte vai ser um alívio. Satanás não mostra o depois da morte. Na verdade, o Jó estava aqui passando por esse suplício todo também por Satanás. Satanás botava esses pensamentos: ô Jó, morre logo, a mulher dele. Ô Jó, amaldiçoa Deus e morre logo. Se a morte demorar, você pratica a eutanásia, você suicida, e aí você vai se aliviar desse sofrimento todo. O Jó estava sofrendo bastante, já não tinha mais esperança, ele tinha certeza de que morreria. Mas aqui neste capítulo ele começa a aventar alguma possibilidade de, depois da morte, Deus se lembrar dele. O Jó sabia que ia morrer, mas ele sabia muito mais que Deus existe, que Deus é Deus. Isso jamais podia ser tirado da mente dele, que Deus é Deus. E ele atribuía a Deus, na sua soberania, todo o sofrimento pelo qual ele estava passando. Tudo isso fica registrado na Bíblia para a gente saber que Deus é Deus. Nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus ou até a própria determinação dele. São desígnios que Deus tem para nós e a gente precisa saber disso. Meu irmão, você está pela fé tocando para frente, perseverando, continuando, ou você já jogou a toalha, já desanimou, está só tocando a vida, esperando ver para onde vai, o que vai acontecer, vai tocando a vida para frente como pode, num desânimo e sem querer mais fazer a obra de Deus, já se sentindo um coitadinho, desesperado, sem esperança. Você está nessa situação? Todos, de alguma forma, somos assolados por esses pensamentos que vêm de Satanás. Pensamento de coitadinho, você está sozinho, ninguém ajuda, ninguém vem ver você, ninguém se interessa por você. Isso é Satanás na cabeça da pessoa. Porque a pessoa tem que reagir dizendo: Deus está comigo, Ele nunca me abandonou e, se preciso, Ele manda qualquer pessoa ou qualquer anjo aqui me ajudar. Deus está comigo. A gente tinha que ter Deus como convicção maior, mas Satanás fica incutindo na cabeça das pessoas esses pensamentos assim. Davi não escapou disto. Os amigos dele, os discípulos de Davi também passaram por isto. Nós temos um salmo, o 77, que é um salmo assim muito triste, de desabafo de quem estava sofrendo praticamente já no fim, sem esperança. Elevo a Deus a minha voz e clamo, no dia da minha angústia eu procuro o Senhor, as minhas mãos se erguem durante a noite, a minha vida, a minha alma recusa consolar-se, eu lembro de Deus e passo a gemer, Ele não me deixa pregar os olhos, eu penso
nos dias de outrora, fico com saudosismo. Trago à lembrança os anos passados. De noite eu pergunto, será que Deus já me rejeitou para sempre? Ele não vai ter misericórdia de mim? Será que a promessa dele caducou? Será que Deus se esqueceu de ser benigno para comigo? Então, ele diz que a resposta veio na mente dele, aquele vislumbre de fé. Ele se lembrou da palavra, ele se apegou à palavra. Eu recordo os feitos do Senhor. Estou meditando no Salmo 77. Eu me recordo dos feitos do Senhor, considero nas suas obras e lembro, Senhor, o teu caminho é caminho de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. E aí, aquele vislumbre de fé vence a desesperança. Meu irmão, você já passou por isso? Está passando, minha irmã? Você não vê mais solução para a situação da sua casa, sua família, seu marido, seus filhos. Você está vendo a dor tomando conta do seu corpo, não vê mais esperança de cura, de livramento. Você está já numa idade avançada e só pensando na morte. Como está a sua alma? Como está o seu pensamento? Como está a sua fé e a sua esperança? A esperança já está indo embora, se esvaindo, praticamente já não tem mais esperança de nada melhorar. Mas Deus continua sendo Deus. E a sua fé? Coloque a sua fé em Deus. Se for para morrer, esteja preparado para morrer. Esteja preparada a qualquer momento. Você pode ser chamada a estar com o Senhor, mas avive a sua fé, porque a sua fé deve ser baseada no que Deus é. Deus continua sendo Deus, Ele não diminuiu, Ele não mudou. Insista, repreenda o inimigo, repreenda os maus pensamentos, firme a sua vida na fé que Deus é Deus, ainda que você esteja sofrendo, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, tudo está mal ao seu redor, não vê esperança nenhuma, mas Deus continua sendo Deus. Avive sua fé em Deus. Quem sabe numa situação já moribunda, você ainda pode falar de Jesus para alguém, mas se você ficar só reclamando da vida, se fazendo de coitadinha, quando alguém vier te ver, você não vai ter palavra nenhuma de esperança. Faça como minha prima, dona Nelly, 94, 95 anos, e ela um poço de doenças há muito tempo, na cama e sem condições, mas quando você chega para ela, está com um sorriso nos lábios, falando de Jesus, nunca fala das dores que ela sente, sempre lembrando a misericórdia do Senhor, falando de Jesus, ainda nessa provecta idade, ainda evangeliza, fala do Senhor, anima as pessoas, traz esperança para as pessoas, ora com as pessoas. Deus quer que você seja assim, mesmo na velhice, dá frutos. Creia nisto, mesmo na velhice, no desânimo, já na desesperança, avive a sua fé, porque Deus mantém você, porque ainda quer que você dê frutos. E de vez em quando Deus pode fazer um milagre que fez com Jó, uma vida nova, totalmente nova. Pode acontecer assim com você, mas aproveite cada momento, cada pessoa que vier a você. Não fale de dor nem de sofrimento, fale de Jesus, fale da esperança, da vida eterna. Se apegue à fé, responda a todos os problemas e dores da vida com a sua fé. Deus é Deus e continua sendo Deus, creia nisso. Não entristeça o Senhor desanimando na fé. Renove a sua fé, continue crendo que Deus é Deus e continuará sendo Deus.